Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso bate-papo muito gostoso, esperando a Vivi, da ICI, uma escola de inglês que começou em Malta e que hoje tem em muitos lugares no mundo, em muitos países. O pessoal está entrando agora, bem-vindos. Hoje o nosso papo é muito interessante. Olha aqui, entrando o pessoal aqui. Tá entrando o pessoal aqui. Vamos ver. Dona Vivi. Vivi. Estamos esperando aqui. A Vivi é a Sales Manager. Ótimo, estamos esperando. Vamos. Ei, já Olá, tudo estamos. bom? Tudo. E você, como é que você está? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, o pessoal está na expectativa, porque você sabe, Vivi, que o curso, o intercâmbio é sempre associado à imagem do estudante jovem, etc. Mas a experiência do intercâmbio, o fato de você viver aquela vida, viver aquela experiência por um tempo, isso eu acho que serve para todos os que querem aprender, conhecer, viver num outro país por um tempo, certo? Então, gente, vocês estão na live hoje da Rosa Massotti Turismo. Você sabe que nós somos experts em intercâmbio. A palavra intercâmbio está no nosso DNA. Nós somos Rosa Massotti Turismo e Intercâmbio Limitada desde o início, e a nossa intenção é trazer para vocês as melhores escolas, as melhores opções. O que a gente mais quer? Que vocês viajem, façam um intercâmbio que ofereça uma experiência inesquecível, que marque positivamente a sua vida e volte para contar para os amigos, para a família, para mim, para o pessoal da escola. Vocês voltem para contar como aquilo foi importante na sua vida. Então, nós prezamos muito pela assessoria, pela comunicação com o aluno, para entender exatamente o que o aluno quer e oferecer e trazer para você as melhores opções de escola. Por isso, nós estamos aqui hoje batendo um papo com a Vivi. Ela é a Sales Manager da ICI, a gerente de vendas, e vai nos contar, não um pouquinho, mas bastante, né, sobre ela mesma, sobre a escola, sobre a experiência que ela vê, que ela presencia no dia a dia com todos os interessados em curso, mas especialmente nos adultos, que esse é um ramo super interessante, super novo, né? E que eu gostaria que a Vivi, então, conversasse agora com a gente. Vou desligar e vou passar a palavra para a Vivi. Vamos lá, Vivi. Tudo bom? Tudo. E você, Rosa? Muito obrigada, viu, Tudo. pelo convite. É um prazer, em nome da EC, poder falar com vocês aqui hoje. E Que falando, bom. apresentando um pouquinho, né? Você já me apresentou. Eu trabalho na EC há um pouquinho mais de 4 anos e já tive a Sim. oportunidade. Hoje a gente tem 30 centros no mundo, né? A EC é uma escola de rede, então é uma das maiores escolas hoje do mercado de educação internacional. Então é uma grande Certo. responsabilidade representar a EC aqui no Com Brasil. certeza, com certeza. E a EC, né, a gente se firmou no mercado há 29 anos e a gente sempre teve essa expertise na parte de línguas, principalmente o inglês. Então, majoritariamente em todos os nossos centros, que eu vou falar quais são aqui, que hoje a gente tem
aí um pezinho, mas a gente, Isso. basicamente, a gente oferece curso de inglês, e aí eu sempre digo, né, que dentro do curso de inglês a gente tem um guarda-chuvinha de outros cursos. Então a gente oferece curso, não só curso de inglês em diferentes cargas horárias, que é sempre interessante para a gente poder casar com o intuito do nosso aluno para aquele destino. A gente Sim, oferece sim. preparatórios de inglês, como Cambridge, IELTS, TOEFL. A gente oferece cursos voltados para o vocabulário business. Então, a gente oferece sempre essa gama de cursos voltados para o inglês. E hoje, a gente também tem, na nossa escola de Montreal, a gente oferece o francês e o bilíngue. Então, é uma segunda língua que a gente também oferece no nosso portfólio, mas só na nossa escola de Nossa. Montreal. E lá E no hoje, Canadá, que é ótimo, né? No uhum, Canadá, você exatamente. aprender inglês e francês é uma beleza. Os nossos estudantes é um destino que está ficando cada vez mais popular, é um destino bem charmoso, e até a gente tem um programa bem especial para falar para vocês do 50 Mais em Montreal. Mas antes disso, falar dos nossos destinos, como você apresentou aqui, a gente nasceu em Malta, né? Então, nossa base é europeia, mas a gente tem escola não só em Malta, como no Reino Unido, de uma maneira geral. A gente tem Londres, Brighton, Bristol, Manchester, Oxford, Cambridge. Temos escolas nos Estados Unidos, Costa Leste, Costa Oeste. Temos em Dublin, Canadá, África do Sul e Oceania, tanto Austrália quanto Nova Zelândia. Então, a gente Muito tem extensa muitas. essa rede. Fabi está mandando um beijo aqui para você. Mandou aqui um beijinho, Fabi, nossa diretora, e Ju também, o nosso Ótimo, time aqui do Fabi. Brasil. Nossa. Oi, oi, oi. Que Todo mundo bom. aqui, prestigiando. Bem-vindos, bem-vindos. Então, hoje a gente tem todos esses destinos para os nossos alunos. A idade mínima de todos os nossos centros são 16 anos, mas a gente viu lá atrás, 7 anos atrás, que existia, e cada vez mais reforça isso, um público 30 a mais, 50 a mais, Ótimo, que queria um ótimo. espaço, né, para aprender, para fazer o intercâmbio, porque intercâmbio não tem idade. É, E a gente tem essa coisa, ainda existe um mito, onde, né, o intercâmbio é para adolescente, né, principalmente para as gerações mais velhas, que normalmente vão até aí para comprar para o filho, para o sobrinho, né? exatamente, para dar de presente. Exatamente. E aí a gente viu que não, que muito pelo contrário, 30 a mais, muitas vezes, né, não tem ainda o inglês e precisa por motivos profissionais. Às vezes 40 a mais, 50 a mais, agora que tem esse budget aí para poder investir, não só, Exatamente. né, na língua, mas também quer ter uma experiência de intercâmbio, que é uma É. experiência única, totalmente diferente de um turismo. E aí esse público vem crescendo muito, a EC abraçou de uma maneira muito interessante. Então, hoje a gente tem centros exclusivos para o público que tem 30 anos ou mais. Então, o nosso mais novo centro é Vancouver. Então, quem tem 30 anos ou mais como eu e quer estudar com pessoas de apenas 30 anos ou mais, num ambiente todo decorado, com uma infraestrutura e uma decoração mais madura, personalizada. Então, o nosso Centro 30 a mais não recebe estudantes menores de 30 anos. Que Então, bom. a gente tem em E Vancouver, em tem um Toronto. limite máximo, Vivi, ou não? A pessoa pode Não ter tem sessenta e limite. cinco, 70 anos, que você sabe que as pessoas hoje, elas se cuidam muito, principalmente depois dos 60 anos, ela está mais voltada para ela, a pessoa, né? Está mais Uhum. voltada para si mesma, quer ter essas experiências, quer passar por esses momentos, fazer amizades novas. Então, não existe um teto de idade. Não existe. Eu sempre falo de uma experiência que eu tive há um pouquinho mais de 4 anos, quando eu fui contratada pela EC. Eu tive a oportunidade de ficar um mês em Malta, trabalhando. Sim, sim. E aí eu participava muito das atividades que as escolas oferecem, porque todos os nossos centros no mundo todo, além da gente oferecer o curso, né, de inglês ou de francês, a gente oferece um calendário de atividades muito vasto, porque a gente Sim, acredita que, de fato, o nosso estudante, ele aprende muito fora de sala de aula, se com comunicando, certeza. né?
Com com os outros certeza. alunos. Então, a gente gosta de criar essa possibilidade dos estudantes se conhecerem, interagirem entre si. E aí, numa dessas atividades, eu conheci um senhor de 86 anos da Espanha, Olha, que que estava estudando maravilha! com a gente. Que Então, não tem maravilha! idade. Estando bem de Que saúde, querendo maravilha! aproveitar, a gente está mais do que pronto para recebê-los. Então, é realmente a vontade. E aí a gente tem vários centros, né? Todos os nossos centros podem receber pessoas mais velhas, obviamente, mas os centros do Canadá, Toronto e Vancouver, a gente tem esse espaço reservado para quem tem 30 anos ou mais. Nos Sim. Estados Unidos, hoje, a gente tem Nova York. Então, nossa escola fica bem localizada, fica em Manhattan, na Times Square, com a 43, num prédio super legal, Nossa, que que é o prédio da maravilha! Paramount. Super chique. Então, é bom que já sai dali para umas comprinhas, para passear, museu. Em Londres também temos um centro 30 a mais. Em Dublin temos um centro 30 a mais. E em Malta também um centro 30 a mais. Então, temos 6 centros exclusivos para quem está aqui com a gente, com interesse em fazer um intercâmbio com pessoas acima de 30 anos. Esses centros estão aptos a recebê-los exclusivamente Que a partir dessa ótimo, que idade. ótimo, que ótimo, ótimo. E quais são os centros que têm os 50 a mais, Vivi? 50 a mais, a gente tem 2 centros. A gente tem o centro de Malta, e esse é um Certo, programa um pouquinho diferente, porque a gente trabalha, né, oferece esse programa 2 vezes ao ano. Então, em maio certo. e em setembro. Então, quem tem 50 anos ou Excelente. mais, porque vai na baixa temporada, né? A gente brinca que é no entre safra, então não tá na alta temporada, que em Malta é julho, então a ilha fica muito movimentada, é muito quente. Então, nessas épocas, são épocas muito boas, né? Tanto o custo-benefício, as coisas ficam mais em conta na ilha, mas o clima é muito agradável. Então, maio e setembro, a gente oferece esse programa durante uma semana ou 2 semanas, caso o estudante queira. E aí é uma Sim, oportunidade do estudante poder estudar o inglês pela manhã com a gente e à tarde a gente proporciona algumas atividades. Então, são atividades culturais, sociais. Então, a gente vai fazer um tour guiado por Valeta, por exemplo, que é a capital. A gente faz um passeio de barco de Slima até Valeta. A gente faz o jantar de boas-vindas também num bar super certo. legal chamado Surfside. Então, a gente já é um programa com as atividades inclusas, alguns dias livres também para o estudante poder montar a agenda dele, ou Pessoal, se ele quiser fazer uma outra atividade, enfim, com a escola, ele pode também. Então, a gente tem afi- esse programa. afinal são adultos, né? Então eles têm essa Exato. possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, né? Eu estou vendo o pessoal entrando. Gente, eu estou muito contente que vocês estejam aqui com a gente. Espero que estejam aproveitando todas as informações que a Vivi está passando. E alguém perguntou o nome real da escola. IC, ou seja, EC, né? English Estavam perguntando se Centers. era English Center, sim. Estavam É. perguntando se era Easy, algo assim, não. EC, English Center, EC, ok? Esta é a Isso. escola que tem várias sedes no mundo inteiro, vários branches no mundo inteiro, e inclusive na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Julie está dizendo, uma pessoa em uma semana consegue aprender algo para quem tem só o básico. Eu vou pedir licença para Vivi me deixar dar um pitaco. Claro. Na verdade, Ju, essa experiência ela é um conjunto de fatores, né? Nós sabemos que em uma semana uma pessoa não aprende um idioma e isso não é a finalidade básica. Ela tem que ter um inglês básico, às vezes pode ter intermediário, avançado, não importa. Ela tem um conhecimento do idioma, mas quer frequentar um espaço que é multinacionalidades, ela quer aprender, ela quer desenvolver outras habilidades
num lugar seguro, hospedada num lugar seguro, com passeios programados. Então, principalmente os 50 a mais, ele quer um pouco de tranquilidade, de conforto, né? Não, Você com concorda certeza, com né? isso? Concordo com tudo que você disse. E a gente sempre, né, aprende. A gente saiu, né, do nosso ambiente, do conforto, né, da nossa zona de conforto, a gente sempre aprende. E o intercâmbio a gente sempre brinca, né, que o tanto que você pode fazer já é muito interessante. E a gente sempre diz, né, que no mínimo, né, uma experiência no mínimo de 2 semanas para você poder chegar, né. E a gente tem até esse perfil do público 30 mais, pegando o gancho aqui, que é um público que o que a gente percebeu também. Normalmente você com 30 anos ou mais, você está pagando do próprio bolso o seu intercâmbio, Sim, né? sim, Muitas vezes é até a sua empresa que está te incentivando e sim, patrocinando sim, isso. Então tem um comprometimento e uma urgência nesse aprendizado que ela é muito diferente do público 16 mais, que vão por N outros certo. motivos. E aí até os nossos professores, eles dizem que de fato, né, dentro de sala de aula, eles conseguem evoluir às vezes até um pouco mais, porque são todos os estudantes majoritariamente, né, com essa urgência, e aí eles trocam muito nesse aprendizado. Então isso é muito interessante a gente perceber também. E do tempo de estudo, como é muito difícil, né, a gente quando fica com 30 anos ou mais, se ausentar da família por um mês, né, ter férias de trabalho durante um mês, que é bem difícil hoje em dia, então a gente tem uma média de 3 semanas, né? Então é um bom tempo, você chega, você consegue conhecer a cidade e você também consegue aperfeiçoar. E é como você disse, é claro que não dá para você, se você tem um inglês básico, né, sair fluente, porque isso requer aí meses ou Claro, anos, né, claro, mais claro. de investimento do seu tempo na língua, mas é claro que a gente, né, consegue vivenciar uma outra experiência, agrega muito não só na língua, mas na parte pessoal, né, Com profissional certeza. também. Para o 30 mais, a gente nota muito que os nossos estudantes, eles fazem esse network, né, porque estão ali com outros estudantes de várias áreas, de outros países, então também é muito interessante isso para o nosso estudante. Então, esse 30 a mais hoje é um DNA da EC, e de fato os estudantes eles têm essa possibilidade não só dentro de sala de aula, deles ficarem junto com estudantes da mesma idade, mas fora de sala de aula também, a gente tem a nossa recepção, a gente tem o nosso Student Lounge, que ele é exclusivo para quem tem 30 a mais. Então, depois da aula, os estudantes também fazem esse tete-a-tete ali, juntos, crescendo o network ali e a amizade. Com certeza. Olha que outra pergunta interessante. Como é a hospedagem para 30 a mais e 50 a mais? É em casa de família, é na escola, é num apartamento alugado, é num Uhum. hotel? O que a escola oferece, o que a escola recomenda para alunos adultos? Então, hoje, né, reforçando os nossos programas, a gente tem o 50 mais em Malta e tem o 50 mais em Montreal também. Já vou falar da parte de acomodação. E no 50 mais de Montreal, ele acontece uma vez ao ano, em outubro, do mínimo de 2 semanas e no máximo de 4. E aí são aulas, o nosso estudante pode escolher só francês, pode escolher só o inglês e também tem atividades como idas a Ótimo, vinícolas, finais de semana, ótimo. aulas de culinária, de mixologia, aula de dança e, obviamente, também essa parte de Maravilha, turismo. E maravilha. aí, falando das nossas acomodações, a EC a gente trabalha em todos os destinos, com casas de família. Casas de família é sempre uma opção interessante, porque nas nossas escolas a gente já oferece café da manhã e jantar incluso todos os dias. Então, também é uma opção para o estudante que quer, de fato, né, interagir com uma família ali local, quer trocar um pouquinho mais da experiência e está aberto também a tudo que envolve, né, ser recepcionado por uma família local. E a gente oferece nos nossos destinos residências estudantis, dependendo do destino, e a gente oferece também opções de apartamentos em alguns deles. Então, por exemplo, Malta, que é um destino muito popular para a gente oferece a opção de um apartamento. Então, o nosso estudante, por exemplo, Rosa, vai você e seu marido,
Vocês podem ficar em um Certo. apartamento nosso, que vai ser só de vocês, quarto, sala, cozinha, banheiro. E normalmente as nossas acomodações são a walking distance da escola, então em torno de 10, 15 minutinhos andando. Então existe essa opção, que é a opção que a gente indica para estudante mais velho ou para estudante um pouquinho mais exigente, né? Porque até eu já Certo. sou com 30 a mais, de fato, hoje eu indo fazer o intercâmbio, eu não ia querer dividir de repente com estudantes numa Sim. residência estudantil, porque, né, pode ser estudante de 18, 19 anos, um outro time, indo para curtir muito destino, aí pode chegar um pouquinho de madrugada, pode incomodar com Certo. barulho. Então é muito importante, né, que a gente mencione esses pontos, mas a gente oferece residências estudantis também, que às vezes não é nenhum problema para o 30 a mais ou para o 50 a mais, né? Claro que a gente passando todos os pontos. A gente oferece opção de apartamento em Malta. Em Londres a gente tem opção de estúdio. Então, são opções bem bacanas, os estúdios, e no próprio prédio você tem a parte de academia, então sala de ginástica, área de Ótimo. estudo. Então, a gente tem um leque Muito bem bom. vasto para o nosso aluno. É sempre importante que você que esteja assistindo a live, né, que esteja interessado, que você passe realmente para o pessoal da Rosa Massotti Turismo o seu perfil, o que você está esperando dessa acomodação, Importantíssimo. para a gente poder recomendar a Importantíssimo. melhor opção, né? Importante, porque, como perguntaram agora por visto, né? Quando nós atendemos um estudante, um candidato a estudar no exterior, nós damos toda a assessoria. É só Uhum. falar comigo ou com a Priscila na agência, tá? Porque nós temos realmente assessoria na parte de documentação, passaporte, visto, vacina de febre amarela, preenchimento dos formulários e das requisições que sempre vem, e uma explicação detalhada de o que é o curso, o que é essa acomodação, as diferenças entre as acomodações, as épocas do ano para viajar, porque, como você mesmo diz, o curso 50 a mais tem 2 datas de início, né, durante o Uhum. ano. O curso de 30 a mais, ele existe em algumas unidades, assim como 50 a mais. E o curso aberto desde teenagers, é claro que ele tem maiores locações para a escola, mas tudo isso é parte da nossa informação, é parte do nosso serviço para os alunos. Olha a pergunta da Priscila. Perguntaram se tem apartamento em Montreal também, para acomodação de adulto. Em Montreal a gente tem, né, no nosso portfólio oficial, uma residência estudantil, que é um apartamento onde você vai comprar, na verdade, um quarto, né, para você ficar junto com outros estudantes. E a gente tem, aí vai ter sempre sob request, para a gente checar a disponibilidade dessa acomodação, que é um Certo. apartamento que é o nosso Trillon Apartment, que aí existe a possibilidade, sim, de um apartamento exclusivo. Mas esse é sempre a gente checando diretamente com a escola, mas temos a opção. Perfeito. É só providenciar com tempo, né? É sempre muito importante quando a gente fala de acomodação, né? A gente tem um calendário bem vasto, mas a gente tem muitos alunos, né, ao longo do ano. Então, as acomodações às Isso. vezes acabam bem rápido. Então, é interessante, principalmente agora que a gente está nessa fase de planejamento, né? Então, nesse momento que a gente tem um pouquinho mais de tempo para olhar para os nossos planos, a gente continua aceitando o Booking. É claro que atualmente nossas escolas estão fechadas, né? Como manda os governos locais, mas assim que tudo melhorar, e vai melhorar muito em breve, a gente já vai estar aberto aí para receber nossos estudantes. E aí é uma boa maneira também da gente já checar a disponibilidade, ou seja, para o Claro, final do ano, claro, para o ano que claro. vem, e conseguir organizar aí esse intercâmbio da melhor maneira. E como você disse, para quem, por exemplo, a gente tem muito caso também de pais, né? Então, meu filho tem 20 anos, eu tenho 50 anos, eu gostaria muito de fazer um intercâmbio indo com ele. Não tem problema, você pode, por exemplo, para Vancouver estudar no 30 mais, que é opcional, né? A gente também tem casos de estudantes com 30 mais que não querem ficar no centro exclusivo, querem ficar no centro 16 mais, não tem o menor problema. E aí, se for o caso, por exemplo, de ir com os filhos sejam para o mesmo endereço, só que cada um vai estudar em uma ala. Então, também é muito conveniente nesse sentido. Sim, estão mandando as perguntas aqui, né?
À medida do possível, eu dou algumas informações, mas depois a Priscila faz um resuminho de quais são os centros que têm 30 a mais, quais são os centros que têm 50 a mais, e outra informação aqui da Priscila, isso eu acho super legal de ser dito, que o 30 a mais, ele tem essa facilidade que a Vivi pode explicar para a gente agora, né, Vivi? Exatamente. O 30 a mais, gente, só para reforçar para quem chegou aqui depois, a gente oferece em 6 centros. Então, a gente oferece em Toronto e em Vancouver, no Canadá, o Centro 30 a mais, em Nova Sim. York, nos Estados Unidos, Dublin, Malta e Londres, na Europa. Então, todos esses centros, a gente tem o conceito 30 a mais, que é onde quem tem 30 anos ou mais pode estudar com pessoas da mesma idade em um ambiente exclusivo. Para esses cursos, toda segunda-feira tem aula começando. Então, basicamente, você só precisa falar para a gente qual a data que você quer, ir na agência com a Rosa Massotti para ver aí se seu passaporte está em dia, visto se o caso o destino solicitar, que vocês já podem começar, né, assim que nossas escolas estiverem abertas, mas a gente oferece o ano todo para todos os níveis de inglês. Para 50 a mais, que são datas específicas, porque é um outro programa, tem curso e atividade inclusa. E aí em Malta são 2 vezes ao ano, que é em maio e em setembro, durante 2 semanas ou uma, se o estudante quiser. E Montreal, uma vez, que a gente oferece sempre em outubro. Então, são esses cursos 50 a mais nesses destinos. E aí em Montreal você pode escolher só francês ou somente o inglês também. Olha, outra coisa que eu acho importante, na Inglaterra, você poderia falar 2 ou 3 palavras sobre acordos, sobre parcerias que a escola tem com universidades? Conta um pouquinho como seria isso, Vivi. Hoje, Rosa, a gente não tem parceria. Certo. Lá. Tá? Hoje a gente não tem, então, de fato, a gente oferece os cursos de inglês realmente para os nossos alunos. Certo, perfeito, perfeito. Porque houve uma época que vocês tinham, né? Por isso foi essa minha pergunta. Mas eu sei que esses acordos têm certas durações, mudam, voltam, etc., né? Isso. Na verdade, é o estudante até que ele deseja, às vezes, fazer depois um higher education em uma outra instituição. Aí a gente tem 2 destinos no Reino Unido, Londres e Brighton, que a gente aceita, emite, né, o documento CAS para ele poder fazer todo esse processo de higher education no Reino Unido. Esses 2 a gente consegue. Mas a gente vai, quem sabe não chegam novidades, né? Para ir. Com certeza. Na Austrália, a gente vai, daqui a pouco vai chegar aí para a gente novidade de cursos técnicos. Então, vamos aguardar um pouquinho, mas teremos novidades muito em breve. Sim, claro. E outra coisa que eu acho interessante, agora, como você acabou de dizer, as escolas estão fechadas, né? Por uma questão aí dos governos mesmo, as escolas estão fechadas, mas vocês estão tendo atividade online, né? Como é isso, Exatamente. Na verdade, tudo começou, né, com a pandemia, então os nossos estudantes que estavam nos destinos, né, eles tinham que continuar esse estudo. Então, a gente agora, para esses estudantes, a gente ministra uma aula online, através da nossa plataforma que se chama EC Virtual. Então, a gente reformatou esse ensino online para os estudantes que estavam lá. E deu muito certo, e agora, para quem estiver aqui no Brasil, né, um novo estudante com interesse em estudar conosco ou iniciar os estudos online, a gente oferece o EC Virtual, que é a nossa plataforma online de ensino, que o nosso estudante pode estudar inglês conosco, ou ele pode estudar também francês. Aí, como funciona? São aulas de segunda a sexta com professores da EC, então são 90 minutos de aula por dia com o professor, né, mais outros exercícios colaboram com os alunos da sua sala, são salas de aulas pequenas de 8 alunos, e o legal é que para o inglês a gente oferece 6 horários diferentes, então a gente oferece 8 da noite, meia-noite, 4 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, então tem vários horários aí que a gente consegue atender, e para o francês a gente oferece no horário de meio-dia do Brasil,
Então, hoje, para quem quiser começar a estudar online conosco, a gente tem o curso EC Virtual, né? E é muito interessante que o EC Virtual, né, ele nunca, na verdade, o online, né, ele nunca vai conseguir substituir o nosso ensino, né, na verdade, o intercâmbio, essa experiência, a imersão cultural que a gente tem, mas ela pode agregar. Então, para o estudante que pensa fazer um intercâmbio no futuro e quer começar a estudar, pode começar a estudar, comprar algumas semanas, já consegue sentir como é a didática da EC, então já consegue começar a estudar e depois pode fazer o intercâmbio, ou depois também faz o full immersion e depois adquire algumas semanas para não perder, né, tudo que você conquistou. Então também é uma nossa nova escola online que veio para ficar, que pode agregar muito aí no ensino dos nossos estudantes. Ótimo! Essa possibilidade do online é uma coisa fantástica, porque a pessoa já vai treinando, já vai se habituando, a pessoa fica assim, afiada antes de chegar na escola. Ela já entra no clima da escola antes mesmo de viajar, né? Isso eu achei um detalhe sensacional da escola. Não, com certeza. E se vocês até quero abrir aqui para todo mundo que está assistindo, quem tiver interesse, quiser fazer uma aula teste com a nossa equipe, estão mais do que convidados. Aí vou mandar o link para o pessoal da Rosa Massotti Turismo, eles podem dividir com vocês, vocês entrem em contato com eles. A gente Ótimo! oferece toda semana, tem um dia específico, 30 minutinhos, e aí você pode fazer esse teste se vocês têm interesse. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu participei de uma aula e eu fiquei muito encantada com a didática que a gente tem. Não são aulas gravadas, são aulas ao vivo. Então tem muita interação por serem salas pequenas. A gente tem a possibilidade de conversar, praticar bastante. Então é uma excelente oportunidade para quem já está querendo tirar esse sonho do papel. É verdade. Olha... Vocês fazem serviço de headhunter para brasileiros que querem ir morar no Canadá? Olha a pergunta do Tiago. Na verdade, o que a gente tem hoje, na verdade, a gente não faz esse suporte, né, de migratório, a gente não faz isso, a gente nem pode. O que a gente oferece hoje nas nossas escolas do Canadá, a gente tem um programa que se chama Pathway, né? Então, o que seria o Pathway? Para o estudante que ele deseja fazer um programa de Higher Education no Canadá, que seja uma universidade, que seja um college, a gente tem um departamento especializado que faz todo esse processo de avaliação do nível de inglês do nosso aluno, de sugestões de universidades ou colleges para o nosso estudante fazer, de acordo com o perfil, né? A gente agenda uma reunião com ele, isso sem custo algum, e a gente traça todo um planejamento, né? Que o Pathway nada mais é que um caminho que o nosso estudante faz para entrar em uma universidade ou college, sem ter que ter o exame de proficiência IELTS, Cambridge ou TOEFL, seja lá qual for o que a universidade ou college, né, instituição, solicita. Então, ele vai ter que estudar algumas semanas com a gente o inglês para ele poder entrar lá de uma maneira direta. Então, hoje a gente oferece esse tipo de serviço, né, extra para um público que tem interesse em fazer Higher Education, mas suporte hoje migratório não. É porque normalmente os estudantes que vão fazer um Higher Education no Canadá, normalmente já estão um pouquinho interessados em ficar lá por mais tempo, né? Ou a gente tem muitos casos de estudantes que vão com a família, vendem tudo, que é de fato migrar, e aí começa fazendo o inglês com o Higher Education, né, esse caminho do Pathway, e acabam ficando lá. Então é um processo, mas a gente faz até aí. Certo. Espero que tenha satisfeito a curiosidade com a resposta, né? Mas, na verdade, o que a gente busca nesse tipo de curso, de escola, é realmente o aprendizado de idioma, né? Não, com certeza, né? O intercâmbio, eu sempre falo da minha experiência. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu morei 2 anos na Austrália e, de fato, desde então mudou minha vida, porque hoje eu trabalho com intercâmbio. É clichê, mas é verdade. E, de fato, a gente não aprende só a língua, né? Quando eu fui, eu queria o aprendizado, eu queria melhorar o meu nível de inglês. Aconteceu, mas o que eu ganhei foi infinitamente maior.
a experiência que eu tive de sair da casa, né, da minha mãe e nunca mais voltar, mas de entender as responsabilidades que uma vida, né, fora impõe em você, saber administrar, né, todas as situações adversas que a gente precisa, lidar com saudade, Claro, com né, certeza. tudo isso. E tá numa zona de desconforto, né? Não é a sua língua, não é o seu país, mas mesmo assim é uma experiência incrível, tanto que agrega. Então é sempre a gente majoritariamente escuta aí coisas muito boas dos nossos ex-intercambistas, né? Da experiência que teve. É claro que o intercâmbio proporciona para a gente muitos desafios e isso é muito importante para o nosso crescimento. Mas é sempre uma oportunidade deliciosa, né? É completamente diferente da gente fazer turismo, essa Sim. oportunidade. E hoje na Seria... EC, por favor, Rosa. Não, não, não. Você disse é diferente de fazer turismo. Com certeza, é um pouco, é um turismo de cultura, de entendimento, de psicologia, né? Né, a gente consegue entender muito da nossa cultura, percebendo uma outra cultura, a gente se depara com muitas nacionalidades diferentes, então na própria escola, que essa é uma grande diferença, né, para quem se pergunta, mas por que eu vou investir no intercâmbio se o motivo é só o aprendizado? Vou morar fora e não vou ficar, e não estudo aqui, por exemplo, em alguma escola de inglês. Porque, na verdade, todo o esquema é diferente, né? Que quando a gente vai estudar inglês, a gente vai 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana em uma escola, fica 1h30, 2 horas, sai de lá, a gente está imerso na nossa cultura, falando português na padaria, farmácia, né? A gente não tem a Claro. imersão cultural. E quando você vai para uma escola, né, fora, a gente tem que entender que você vai estudar majoritariamente de segunda a sexta, então são todos os dias quase da semana. Você vai ter pelo menos 3 horas por dia, dependendo da sua carga horária. Você vai estar imerso nessa cultura que você escolheu, conhecer um pouquinho mais. Então, os desafios básicos de ter que ir ao mercado comprar alguma coisa, ficar esperando para ver o que ele vai falar para você ver se vai conseguir saber responder, aí dá aquele frenesi, ai meu Deus, né? Então, você se colocar à prova nessas situações é onde a gente de fato fala, meu Deus, estou mais seguro, consigo sozinho fazer tudo. Então, essa experiência do intercâmbio, ela é muito deliciosa, né? Da gente ver como o nosso crescimento acontece ao longo dele. Essa superação, né? Você superar esses obstáculos ou essas pequenas dificuldades. A Priscila fez uma pergunta anteriormente, eu não sei se já foi aquela que você respondeu, tá? Como seria a questão do duplo certificado que vocês têm na Inglaterra? Ainda continua esse sistema? Como seria isso, Vivi? Na EC, a gente tem alguns diferenciais, e um desses diferenciais é a nossa dupla certificação, que a Pri falou. Então, hoje, quando você começar um curso conosco de inglês, vocês sempre vão fazer um teste online nosso, né? E esse teste ele foi desenvolvido pela Oxford University Press, que na verdade é uma editora dentro da Universidade de Oxford. E é muito interessante porque não é só a EC, nosso departamento, né, acadêmico, que vai mensurar o nível de inglês dos nossos alunos, mas também essa incrível instituição está por trás da gente, dando todo esse auxílio. E aí, depois desse teste, a gente tem o teste presencial também, no primeiro dia de aula, que é uma redação e um teste oral. E no final do nosso curso, todos os nossos alunos fazem esse teste novamente, né? E aí, ao final do curso, tendo 80% de frequência, então as aulas são monitoradas, os nossos alunos, eles ganham a dupla certificação. O certificado da EC English, né? Completou o curso, você recebe o seu certificado dizendo quantas semanas você cursou, que nível você saiu. E também para os estudantes que fazem esse teste ao final, que é o Oxford Press, eles também recebem esse certificado. Então, é a dupla certificação, que aí mostra exatamente o quanto a gente melhorou em cada habilidade. Então, eu sempre falo que tangibiliza o nosso conhecimento. Então, se você entrou, às vezes, com 5,57 na sua parte gramatical, na sua habilidade, aí você saiu com 6,58, você consegue ver, de fato, né, o tanto que você melhorou, e você consegue sair da nossa escola sabendo aonde você precisa focar mais, aonde é, de fato, a sua deficiência, né? Então, é muito interessante para a gente conseguir se observar. E legal também que na EC o nosso estudante pode estudar em vários centros,
que sempre será a mesma metodologia, né? Então não tem essa surpresa. Sim, isso que você está dizendo é super importante, porque você sabe também o peso que esse certificado dá no currículo do aluno, né? Você sabe Uhum. que, feliz ou infelizmente, em alguns casos, nomes próprios aí do meio estudantil e universitário, nomes importantes, importam muito realmente na hora de você apresentar certificados, já seja em escolas aqui no Brasil, ou mesmo quando você se candidata a um trabalho, a uma vaga de emprego. É importante o peso do seu certificado, o fato dele realmente já ter um valor intrínseco, né? O próprio nome da instituição já tem um significado. Com certeza, né? E também a gente usa isso de uma maneira muito boa para os nossos alunos, porque é uma aliança muito forte que a gente tem, então mostra também, né, o quão firmes estamos, né, e a seriedade e o comprometimento que a EC tem nessa parte acadêmica. Um outro ponto legal também são até os nossos materiais, que a gente tem parceria com a National Geographic Learning. Então também são materiais super gostosos de aprender, são notícias atuais, então não são aulas maçantes. Os nossos professores têm uma abordagem muito informal com os nossos alunos para que todo mundo fique muito à vontade realmente durante as aulas. Isso é um detalhe importante. O material didático, ele faz toda a diferença no aprendizado. Tá? É claro que o aluno tem que colocar o seu empenho, a sua vontade de aprender, o professor tem que ter a sua metodologia adequada, mas o material didático, ele desperta o aluno, ele dá aquele toque no aluno, né? E desperta o entusiasmo pelo aprendizado, pela aquisição do vocabulário. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Tanto em inglês como em francês também, lá no Canadá. Né? E também até... Por favor. Desculpe. Você diz que quando você foi fazer um intercâmbio, você foi para Malta, certo? E no meu, eu fui para... Desculpa. Fale, no seu você dizia? No meu intercâmbio, não, quando eu fui... o meu intercâmbio eu fiz na Austrália. O de Malta, que você disse, foi quando eu falei que fiquei 4 semanas? Sim, foi isso, esse. Foi. Você fez até foi mim no intercâmbio. Então, e a Ilha de Malta, ela não é tão conhecida aqui no Brasil em termos de centro de estudos, como seria certas cidades da Inglaterra, ou mesmo hoje a Austrália, Nova Zelândia, que são destinos para estudo. Por que você acha que a Ilha de Malta agora ela vem crescendo na preferência dos alunos? Como é estudar em Malta? Uma ótima pergunta. Assim, Malta é um destino que tem várias facetas, na minha opinião. A gente consegue em Malta abraçar diversos públicos. Por exemplo, quando você vai falar do que tem para fazer em Malta, ela é um país muito católico, né? A gente até é uma brincadeira interna deles, mas é verdade, eles têm 365 igrejas na Ilha de Malta. E a Ilha de Malta tem 400 mil habitantes. Então, se você quiser, você vai uma por dia. A gente brinca, a nossa matriz é lá, a gente brinca que tem mais feriado que o Brasil, porque justamente por ser super católico. Mas Malta, você consegue abraçar o público 30 mais e 50 mais, não só na escola, né, com que a gente tem a oferecer de cursos, mas também de atividades. Então, você tem Valeta, que é a cidade murada, que é a capital, que o lugar é incrível para você passear, a gente faz atividade guiada. Você tem a Ilha de Gozo também, que tem Citadela, que é patrimônio histórico da Unesco. Você tem diversos museus. Então, a história, né, de Malta, e todas as guerras que já passou, e todas as atividades para a gente conhecer a ilha culturalmente, são atividades que normalmente o público é mais maduro, né? Então você consegue de fato ficar se blindar com esse público mais maduro, vivenciando toda a ilha dessa maneira. Mas também Malta tem uma faceta que é super animada. Para os estudantes não tem idade, obviamente, mas normalmente em Patieville,
que é um bairro, uma área de St. Julian's, que é onde fica a nossa escola, é o reduto da noite. Então, você tem várias boates, né? Você tem vários barzinhos. Então, normalmente é um público de 20 anos que vai lá e vai curtir, de fato, a noite de Malta. Então, você consegue abraçar diferentes públicos. No verão, é uma ilha que fica aquele calor, você consegue aproveitar a beleza natural, as praias, mas no inverno não é tão frio, né? Venta, porque é uma ilha, Ótimo. mas você consegue aproveitar a ilha de uma maneira geral o ano todo, né? Não é porque está na Europa aquele frio, no inverno, não. E é um custo-benefício hoje dos países da Europa, né? É um dos países mais em conta para a gente, de fato, vivenciar, né, esse tempo do intercâmbio. Então, é uma outra vantagem, né? O custo de vida é muito atrativo na Ilha de Malta. E por estar na Europa e essa, na verdade, distância pequena entre Sicília, que são 90 quilômetros, você tem essa possibilidade de viajar voos para Roma, por exemplo, por 30 euros, dependendo da antecedência que você pegue. Depois ou antes, para você viajar de uma maneira geral nos países europeus, né? Então, isso tudo vem chamando a atenção. E a beleza, gente, a beleza de Malta é estonteante. Aquele Mediterrâneo, a comida. Eu tinha, nas primeiras vezes que eu fui, eu acabei comendo muita fritura. E aí, da última vez que eu fui com meu noivo, a gente ficou uma semana lá agora em novembro. E, de fato, a gente comeu muito bem. Tem Marshalllock, que é uma ilha pesqueira, que praticamente você vê os restaurantes pescando e você está lá naquele mar lindo tomando um vinho branco, né? Pega roupão, coffee, os passeios que você faz. Então, de fato, é uma ilha muito gostosa, que tem para oferecer diferentes perfis, indo com família também, é hiper segura, gente. Nunca ouvi, nesse tempo todo, alguma coisa relacionada à segurança, no mau sentido, que tenha acontecido lá. Muito pelo contrário. Então, acho que isso é importante. Então, o somatório, eu acho que desses fatores faz com que Malta hoje esteja sendo mais procurado, né, se a gente comparar com outros destinos. E é um destino mais exótico, né, porque a gente está tão acostumado com Canadá, com Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né? Exatamente. Exatamente. Agora, uma pergunta que passou. Como é a possibilidade de se trabalhar fazendo intercâmbio? Isso existe ou não existe? Existe. Em Malta, especificamente, acima de 3 meses, né, o nosso estudante, ele vai para Malta, né, com visto dele de turista. Na verdade, não tem visto, você pega a sua permissão na entrada no país. E se você quiser o estudo e trabalho, né, ter essa oportunidade de trabalhar lá, você precisa aplicar para um visto de estudante já lá no país de Malta. E aí, você aplicando para esse visto de estudante, você tem a permissão de trabalhar 20 horas por semana, e aí você aplica para um trabalho quando você estiver lá. Então, hoje Malta tem essa possibilidade, para quem tem interesse em ficar em longa duração. Os salários, né, a hora salarial ela não é tão atrativa, em torno de 4,35 euros a hora, mas também é de acordo com o custo de vida do destino. Falando de outros destinos que a gente oferece também, a possibilidade do estudo e trabalho, a gente vai ter Nova Zelândia e Austrália. Então, para os estudantes que vão no visto de estudante, que normalmente é acima aí de 13, 14 semanas, que pode, né, aplicar do Brasil, o visto de estudante, né? E hoje a gente tem Dublin também, que existe a possibilidade que a gente oferece um curso chamado Academic Year, que são cursos de 25 semanas, e aí o nosso estudante também tem essa possibilidade de trabalhar enquanto ele estuda. Nos outros destinos, né, a gente não tem essa possibilidade. Na verdade, no Canadá, se o estudante fizer um curso de Higher Education, ele tem a possibilidade de trabalhar, mas aí não é para o inglês geral, aí é uma segunda fase do nosso estudante, mas lá existe essa possibilidade também. Na Irlanda, como funciona a questão do trabalho e do tempo de estudo? Na Irlanda, o nosso estudante ele tem que estudar um longo período, então um mínimo de 25 semanas, tá? E aí ele vai ter essa permissão de trabalhar 20 horas por semana. Então, quando ele chegar lá, ele vai ter que aplicar para essa permissão na Polícia Federal deles, e ele vai receber essa permissão para ele poder, ele vai ter que aplicar a parte de processo de visto. Na verdade, vai ter que comprovar 3 mil euros no destino, que ele vai fazer esse depósito em conta lá, e ele vai ter essa permissão de trabalho. Então, basicamente, o trabalho nesses destinos, pessoal,
cada estudante vai procurar o seu trabalho, né? Então, Sim, em destinos como Irlanda, como Oceania, o nosso estudante, ele, na verdade, Oceania, ele sai com a permissão, né, de trabalho através do visto de estudo. Na Irlanda, ele vai entrar como um estudante de longo período, ele vai ter um tempo para ele poder aplicar no órgão responsável do país para ele ter essa permissão de trabalho, mas são cursos de longo período. Normalmente, estudantes que vão ficar pouco tempo não tem como aplicar para trabalho de uma maneira geral, né? Então, de fato, vão para turismo e aí aproveitam o estudo. Sim, essa questão da longa duração é mais ou menos uma regra geral que se aplica, pelo menos aos países que permitem que o estudante trabalhe, não para quando ele vai ficar 2 semanas ou 3 semanas, mas quando ele realmente vai ficar no país, tipo 6 meses. Então, ele vai fazer um curso mais longo, mais sólido, e pode realmente começar a pensar em trabalhar, né? Essa é mais ou menos uma regra geral. Veja, nós temos, Vivi, eu falei que a gente começa a falar e não para mais, né? Porque o assunto de viajar, estudar, trabalhar fora é sempre maravilhoso. Mas nós temos 60 minutos, né? Que é o tempo regulamentar da live. E eu sempre dou uma olhadinha no meu relógio para a gente não ser surpreendido, porque quando a gente fala muito, você é surpreendido no meio da frase, eles cortam o sinal, né? Nós temos agora, pelos meus cálculos, 8 minutos ainda para a nossa live. Então, eu sempre pergunto, às vezes a pessoa guarda algumas informações mais detalhadas para o final, ou alguma história, algum caos, né, que ele conte de alguma coisa, responde perguntas, etc. Você fique à vontade para acrescentar o que você acha que é importante, tá? E para as pessoas agora fazerem suas perguntas. A live está sendo ótima, maravilhosa, super informativa, super Vivi. Nossa, você está dando um show de informações, bem didático. Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo, tá? Quem quiser fazer perguntas ou simplesmente ouvir as explicações finais, né, da Vivi, pode ou preparar as orelhas ou preparar as perguntas, tá? O que você gostaria de dizer, Vi? Não, então vamos fazer, na verdade, um resumão para quem chegou depois, Sim. e aí vou colocar algumas pinceladas. Hoje a gente tem 30 centros no mundo, então, independente, eu acho, de ser 30 a mais ou 50 a mais, eu acho sempre muito importante quando a gente vai decidir um intercâmbio, né, que destino a gente tem o sonho de conhecer, aonde a gente ficaria feliz, né, de passar algumas semanas fora, independente do tempo de curso que você vai fazer. Na EC você pode comprar o mínimo de 1 semana, o máximo de quantas semanas você quiser. Então é realmente muito de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade. E de fato a gente está ali para te receber, para aprimorar o teu vocabulário e toda a sua noção da língua inglesa e do francês em Montreal. E aí a gente vai canalizando um pouquinho, né, no perfil do aluno. Aí se você quiser de fato for primordial o 30 a mais, eu acho que é um grande diferencial para quem tem 30 anos ou mais como eu, ficar num ambiente de pessoas da mesma idade, porque acaba que a gente tem normalmente o mesmo mindset, então as coisas fluem, não que nos outros centros, né, 16 mais não aconteça, não é isso, é que o timing acaba sendo diferente, né, de vida. Então, de fato, para quem quer segmentar por idade, a gente tem destinos como Toronto, Vancouver, Nova York, Londres, Dublin e Malta, que vocês podem escolher aí cursos começando qualquer segunda-feira. E 50 a mais, que são programas com atividades inclusas, a gente tem Montreal e a gente tem Malta. Mas eu acho que a grande mensagem é quem tem o sonho de fazer intercâmbio não tem idade, gente, é para todas as idades, é uma maneira da gente poder se conhecer, aprimorar a língua, conhecer outras pessoas, outros países. Então,
Entre em contato com a equipe da Rosa Massotti, pede um orçamento nosso, vão fazer com toda certeza, com muito carinho, já trabalham com a Com gente há muitos certeza, anos, né, com Rosa? Essa certeza. parceria de longa data. Eu estou aqui à disposição para vocês, né, equipe da Rosa Massotti, que vocês precisarem de auxílio, de informação. A gente se fala aí sempre por WhatsApp, então o contato aqui é direto. O fato da nossa equipe estar no Brasil é para dar todo esse suporte para vocês. Então, tenha a segurança da nossa equipe no destino sempre, mas vocês sempre vão ter aí, né, todo esse contato com a Rosa e a Rosa com a gente aqui para poder ajudá-los no que for preciso. Então, encorajo aí vocês a tirarem esse sonho do papel. Sim. Sabe, Vivi, essa foi uma live muito esclarecedora, muito boa. O pessoal já está sonhando aonde ele vai estudar, tanto, né, para os filhos, como para si próprio, para os adultos, né? Eu acho que isso é um empurrão no nosso sonho, na nossa vontade de voltar a aprender, de voltar a frequentar uma aula interessante, com um material legal, professores nativos, parceiros e pessoas da mesma idade, e, ao mesmo tempo, fazer o seu turismo, comprar as suas lembranças, sentar num restaurante, tomar uma cerveja ao ar livre, né? Tomar um vinho, ir ao cinema, frequentar um teatro em outra língua. Tudo isso são experiências que o intercâmbio nos dá. E eu convido todos para falarem na Rosa Massotti Turismo comigo ou com a Priscila, tá? Aí está o telefone da Priscila na tela, ou intercâmbio@rosamassotti.com.br, onde toda a assessoria, toda a informação vai estar ao seu dispor. Toda a informação, porque para intercâmbio é muito importante você ter um suporte, muito importante, tá? Você saber com quem você vai contar, onde está a pessoa que vai te solucionar qualquer questão, né? E mais numa boa escola como a IC, é certeza que você volta com o seu inglês bem afiado, né? Agora, você tem que colaborar e tem que estudar também, né? Porque senão... Certo? Eu agradeço muito todo o pessoal que entrou na nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos agora, quinta-feira, a nossa programação de Clube dos Viajantes. A nossa live é sempre às terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos sábados, lives especiais às 3 da tarde. Nesse próximo sábado, a gente recebe o monge Jem que é daqui do templo budista de Cabriúva, para falar como se sentir bem em casa. Fundamentos do budismo. Então, isso vai ser muito legal. Nós vamos sair do intercâmbio, passar para o Clube dos Viajantes e passar no sábado, às 3 da tarde, com o monge Jem Drime, que é, assim, o mais alto grau dentro do templo aqui de Cabriúva, que é um centro de referência no país. Tá bom? Então, um super beijo, um super abraço, brigadíssima, viu, Vivi? E você vai ser Muito convidada obrigada. outras vezes, com certeza. Com certeza, e vou assistir essa live de sábado que muito me interessei. Olha, ele é fantástico, didático, calmo, toda aquela filosofia budista aplicada. Hoje eu conversei com ele, está preparando com o maior carinho a live, tá? E a gente vai se despedindo aqui de todo mundo antes que eles fechem a porta no nosso nariz, tá bom? Muito Beijão para obrigada, gente. você. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Todo mundo, tchau, tchau. Todo mundo aqui na quinta, 7h30 e no sábado, às 3 da tarde. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.